Estamos iniciando mais um Pão das Três, uma alegria muito grande, um prazer estarmos juntos. Que bênção podermos desfrutar deste momento, compartilhar o pão, a palavra que recebemos do Senhor, termos o alimento essencial e imprescindível para a nossa alma, para os nossos corações. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto de 2020, estamos ao vivo na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook. Este é mais um Pão das Três. Bem-vindo a todos que nos acompanham, todos que vão participar deste encontro, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, amigos, parentes, familiares, colegas, pastores, todos que estão chegando, todos que se encontram nesta página, são bem-vindos. Esperamos que este Pão das Três seja mais uma bênção para todos nós, que sejamos edificados, e esperamos também que este encontro agrade o coração do nosso Deus. Vamos orar juntos, vamos ter uma palavra inicial de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Que prazer, que presente termos este encontro. Te louvamos por este privilégio. Que tu abençoes, que seja um encontro prazeroso a ti, edificante a todos nós, que o teu grande nome e somente o teu nome seja exaltado. Grande é o Senhor. Que tu aceites nossos louvores, nossa gratidão, ouças nossas súplicas e que tu fales aos nossos corações. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos o cântico Poderoso Deus, ao que está assentado no trono. Ao que está assentado minha alma anseia por ti.
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Poderoso, nosso Deus, Deus de Ezequiel. Nós vamos considerar a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu,
abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Poderoso Deus, nosso Deus, que tem poder para vivificar. O profeta Ezequiel, ele foi um dos profetas do exílio de Judá na Babilônia. Deus o comissionou como profeta para duas coisas especificamente. Lá na Babilônia, ao povo exilado, povo judeu, povo de Judá, Ezequiel tinha de expor os maus caminhos daquele povo. Ou seja, ele deveria apontar em suas profecias a quebra da lei, os preceitos do Senhor que o povo de Israel havia corrompido, havia quebrado. Essa era uma das missões de Ezequiel. Quando ele recebia visões e tinha a palavra de Deus, era para apontar os erros do povo de Israel. Outra coisa importante do comissionamento de Ezequiel era levar àquele mesmo povo palavras de esperança, palavras de encorajamento aos exilados, levando-os à confiança em Deus. Então nós temos aqui um caráter duplo da profecia: exortar ou apontar os erros e confortar. Ambas as coisas, ambas características estão presentes na palavra vivificante do Senhor. Por todas as eras, a palavra de Deus exorta e conforta. Isto está presente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós podemos sempre recorrer à palavra de Deus esperando estas duas coisas: exortação e conforto, apontamento dos maus caminhos, sejam nossos, sejam de terceiros, e palavras confortadoras, né? Palavras que trazem em seu conteúdo um caráter muito grande de esperança, de certeza e de alegria também. Em meio a estas visões extraordinárias que Ezequiel teve, e Daniel também foi contemporâneo de Ezequiel na Babilônia, em meio a estas visões, nós precisamos entender o que o Senhor está querendo comunicar, o que ele quis comunicar ao seu povo e o que isso tem a ver conosco hoje. A visão do Vale dos Ossos Secos, ela tem uma mensagem importante de esperança e, sobretudo, de poder da parte do Senhor. Deus é poderoso para vivificar. Deus é poderoso para mudar realidades, cenários, por mais adversos que estes sejam. Vale dos Ossos Secos. A visão não poderia ser mais didática quanto ao estado espiritual de Israel. Um vale de ossos, um cemitério a céu aberto, ossos desconjuntados, sepulturas, tudo isto comunica morte. Esta era a situação espiritual do povo de Israel.
o povo que havia sido levado para o exílio. Estava morto espiritualmente. Os versículos 11 e 13 nos falam sobre isso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Ossos representam morte, representam o fim. O versículo 13: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Tanto ossos quanto sepulturas apontam, simbolizam o estado espiritual do povo de Israel, estado de morte. Separação de Deus, total distanciamento dos preceitos do Senhor. Qual a consequência disso? Perda da esperança. O estado espiritual deplorável vai redundar em perda de esperança. Tanto é que o próprio povo de Israel dizia: pereceu a nossa esperança. Olha que palavra forte. A morte da esperança. Pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Era assim que o povo de Israel se via. Outrora, o povo escolhido de Deus, e naquele contexto se sentia cortado com a esperança que havia perecido. Deus enxergou todo este quadro. Deus viu este quadro e mostrou a situação para o profeta Ezequiel através da visão do vale dos ossos secos. A identidade da nação havia sido afetada. O povo estava sem terra, porque havia sido levado para a Babilônia à força, diga-se de passagem. O povo estava sem lei, havia quebrado todos os preceitos da lei do Senhor, por isso o juízo. O povo estava sem esperança, sem terra, sem lei, sem esperança. Na prática, o povo estava sem Deus. A ruína espiritual culminou com a ruína da nação como um todo. Percebamos como o aspecto espiritual é importante. Quando as coisas, do ponto de vista espiritual, não vão bem, a consequência é desastrosa em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida. Versículo 3, capítulo 37 de Ezequiel. Para quem estiver chegando agora, estamos em Ezequiel 37. Olha o versículo 3. Poderão viver estes ossos? Que pergunta, hein? Se esta pergunta fosse feita para mim, se esta pergunta fosse feita para você, o que responderíamos? A resposta de Ezequiel: Senhor, tu sabes? Esta foi a resposta. Levou em consideração quem fez a pergunta. Nós sempre devemos levar Deus em consideração, sobretudo quando estamos diante de sua palavra. Ezequiel estava diante de uma visão aterrorizante, um vale cheio de ossos ressequidos e desconjuntados. Isto é importante. E havia muitas sepulturas. E Deus pergunta: filho do homem, poderão reviver estes ossos, ou poderão viver estes ossos? Foi sábia a resposta de Ezequiel. Senhor, tu sabes. Isso nos faz lembrar Pedro, né? Quando Jesus perguntou se Pedro o amava, e Jesus perguntou algumas vezes, em determinado momento, Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. E Ezequiel foi nessa linha, né? Senhor, tu sabes. A palavra vivificante do Senhor nos enche de esperança e certeza. Que poder há na palavra de Deus?
quanto poder há na palavra do Senhor. Não há cenário que Deus não possa mudar. Não há realidade que Deus não possa transformar, por mais sombria que esta seja. Deus não havia terminado sua história com Israel, embora Israel se considerasse morto, embora Israel se considerasse cortado, embora Israel se considerasse sem terra, sem lei, sem esperança e sem Deus. O quadro que Deus apresentou era um quadro muito vívido, apontando a realidade de Israel, embora fosse um quadro sombrio, um quadro de morte. Mas, do ponto de vista de realidade espiritual, este quadro era bem vivo. O versículo 12 é importante nós olharmos. Profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Povo meu, povo que estava considerado como morto, que havia sido dado como morto. O exílio babilônio, que foi infligido sobre Israel, foi a pá de cal, foi a gota d'água, foi o fim da picada. Deus enquadrou Israel de tal modo que Israel se viu morto, se viu cortado. Mas a palavra vivificante do Senhor foi dada. Filho do homem, podem viver estes ossos? Quem está perguntando? Deus. O Senhor, o poderoso, o eu sou, o Deus onipotente. Por mais sombria que seja a realidade, Deus pode mudá-la. Por mais difícil que seja a situação, Deus pode revertê-la. Por mais desesperançosa que seja a situação, Deus pode dar esperança. Podem estes ossos viver? Que pergunta difícil, e a resposta tinha de ser no tom de Ezequiel. Senhor, tu o sabes. A palavra vivificante do Senhor deve sempre ser levada em consideração. A palavra de Deus vivifica. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. Que ordem estranha, né? Que ordem esquisita. Profetizar a ossos. Profetizar é falar em nome de Deus. As ordens do Senhor podem não fazer muito sentido do ponto de vista humano. Lembram-se da ordem que Jesus deu ao pescador Pedro? Lançai as redes. Não foi essa a ordem? Lançai as redes. Senhor, mas trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Lançai as redes. Nós sabemos o que aconteceu naquela história. Nós sabemos o que aconteceu nesta história. Profetizar a ossos secos, lançar as redes, contrariando toda a esperança, contrariando toda a tendência. A palavra de Deus tem muito poder para vivificar, para trazer vida, para gerar esperança, ainda que não haja esperança, para trazer certeza, ainda que não haja certeza nenhuma. Mesmo assim, diante das ordens estranhas, diante das ordens que contrariam a tendência humana, diante das ordens do Senhor, cabe a nós obedecer. Foi o que fizeram Ezequiel e Pedro. Ambos, por obedecerem à ordem estranha de Deus, viram maravilhas. Ambos contemplaram maravilhas do Senhor. Ezequiel
profetizou e Israel foi restaurado. Pedro lançou as redes e a pesca foi maravilhosa. A palavra de Deus, ela vivifica, muda cenários, transforma realidades sombrias em luz e vida. Não foi assim com o nosso coração? Vamos olhar os versículos 7 e 10. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Então não questionemos as ordens de Deus, por mais estranhas que elas sejam. Ezequiel profetizou aos ossos. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram. Eles estavam desconjuntados. Cada osso ao seu osso. Agora olha o versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. Lancem as redes. Então o Espírito entrou neles. Olha que coisa espetacular está acontecendo aqui, absurda, né? Uma coisa praticamente fora de toda a realidade, de toda a razão. O Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé. Um exército grande em extremo. Sabe que exército é esse? O povo de Deus. É disso que se trata. Foi isso que Deus quis mostrar. O seu povo seria grande, em extremo, muito numeroso, cheio de vida, cheio de vigor. Nós somos este povo. Aquele remanescente, alijado da liberdade, sofrendo retaliação, represália, o castigo de Deus, o juízo de Deus, povo que se via sem esperança, sem certeza, sem lei, sem terra, sem o próprio Deus. Deus diz que aquele cenário de morte seria transformado em vida. Aquela terra seca seria transformada em oásis exuberante. Esta é a palavra vivificante do Senhor. A palavra daquele que disse, haja luz, e houve luz. No meio da escuridão, ele disse, haja luz, e resplandeceu a luz. Nós recebemos esta palavra. Não somos Ezequiel, mas cremos nas promessas feitas tanto a Ezequiel quanto aos demais profetas, aos apóstolos e à igreja. Temos as promessas do Senhor. Temos a palavra vivificante de Deus. Ele nos legou esta palavra a fim de que tenhamos vida. A palavra que produz vida, que põe espírito em osso desconjuntado, que põe nervo, que põe carne e transforma um grande vale de morte num vale cheio de vida e esperança. A promessa que Deus fez na visão de Ezequiel se cumpriu. A palavra vivificante é também verdadeira. A palavra é vivificante e verdadeira. Deus prometeu que aquele vale de morte se transformaria num vale cheio de vida, com um exército grande e muito numeroso. A palavra se cumpriu. Dê uma olhada no versículo 14. E porém em vós o meu espírito, aqui não está se tratando de alma, mas do Espírito Santo. E vivereis. Então aqui também não se trata somente da vida física, mas sobretudo da vida espiritual, da nova vida. E vos porei na vossa terra,
e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Sabemos que a partir de Ciro, do Império Medo-Persa, o povo de Israel voltou para sua terra, voltou da Babilônia para Israel. Promessa cumprida. E sabemos que a partir de então, o povo passou a repovoar Judá. E em Judá tem uma cidade muito especial, chamada Jerusalém. E depois, nesta Jerusalém, já repovoada, já com a promessa da volta do povo cumprida, nesta Jerusalém morreu o Santo de Deus. E o Santo de Deus ressuscitou. E o Santo de Deus foi assunto aos céus. E o Santo de Deus enviou o Espírito Santo da promessa. E o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Que coisa! Palavra viva, palavra verdadeira. Palavra que vivifica, palavra que traz esperança. Palavra que se cumpre. O Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes é o cumprimento cabal de Ezequiel 37:14. Foi em Jerusalém, a Jerusalém que era o vale da sombra da morte, quando Ezequiel recebeu esta promessa. A Jerusalém que estava arrasada, que havia sido destroçada por Nabucodonosor. Nesta Jerusalém, o Espírito Santo foi derramado a partir da ascensão de Cristo Jesus. O Espírito foi dado aos que creem em Cristo Jesus. Impossível? Não, pois foi Deus quem falou. O finalzinho do versículo 14, ele é de uma riqueza do ponto de vista espiritual incrível. Final do versículo 14. Eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Então Deus está prometendo e dizendo como se já tivesse feito. E nós sabemos que ele o fez. Este é o nosso Deus, esta é a sua palavra. Não há impossível para Deus. Não há situação que Deus não reverta. Não há realidade que Deus não transforme. Não há, por mais sombria, por mais mortífera que seja a circunstância, não há circunstância que Deus não possa mudar. Foi Deus quem falou. Sua palavra não volta vazia. Cumpre o que lhe apraz. Cumpre o que lhe dá prazer. E foi prazeroso a Deus derramar seu Espírito. Ainda que estejamos mergulhados na mais profunda desesperança, talvez nos sentindo cortados, como Israel se sentiu, o Senhor nos ama. O Senhor tem uma história conosco. O Senhor tem uma aliança conosco. Não na letra da lei, mas no corpo, no sangue do seu Filho amado, Jesus. Podemos contar com sua palavra viva e eficaz. A palavra de Deus está à nossa disposição. Ela nos vivifica, ela nos traz certezas, ela nos enche de esperança. Podemos sempre contar com a palavra de Deus, ainda que seja para dar vida a ossos secos. E que Deus nos abençoe. Estava pensando num hino para cantarmos após esta mensagem, após esta reflexão. Eu pensei no hino 188, a nova do Evangelho. Vamos cantar este hino pensando na palavra que acabamos de considerar? Vamos cantar juntos? Hino 188.
já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são pra quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, pra sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos todos a saber que fartura para todos, sim, pra quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei em paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos ao fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso somos pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Amém. Evangelho poderoso, né? Evangelho poderoso de um Deus, o único Deus, cujo nome é Senhor poderoso. Vamos orar. Temos motivos para agradecer a Deus, temos pedidos de oração também. Nós trazemos aqui um motivo de gratidão a Deus, pastor Paulo Gil. Nós temos orado e precisamos orar, continuar em oração por ele, mas recebemos atualizações de que os exames que precisavam ser feitos já foram feitos. E a expectativa de realização de alguns procedimentos e, em breve, o pastor Paulo Gil terá
alta hospitalar. Então, vamos agradecer a Deus por isto. Estamos também gratos a Deus. A irmã Rosa Souza, Rosinha, ela agradece a Deus pela melhora de sua saúde. Pedidos de oração. Ontem o pastor Israel compartilhou no culto à noite pedido de oração pela irmã Elaine Castro. Então, estejamos atentos aí em oração pela nossa irmã Elaine, motivo de saúde. Estamos em oração pelo Gabriel Santana, pela Tata, Aldair, Irailda, Wilson. O pastor Luiz Ferraz continua hospitalizado, então continuemos a orar pelo nosso irmão. Demais enfermos, então, nós não vamos citar todos os nomes aqui, mas estamos sempre em oração por todos. Oremos também pelos idosos, irmãos idosos com algumas dificuldades também de saúde. Estejamos em oração por eles. Oremos também pelos desempregados, os que estão enfrentando aí desafios econômicos neste momento. Então, temos alegrias, temos vitórias, temos gratidão e também temos desafios, pedidos de oração e vamos ter agora, portanto, um momento de oração. Vamos orar juntos, vamos ter esta palavra de oração. Nosso Deus, te louvamos pelo Evangelho, pela palavra que nos trouxe vida. Em Cristo Jesus temos vida em abundância, temos esperança, temos certeza, temos vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre as trevas. Te louvamos porque tua palavra nos colocou de pé, nos vivificou, nos deu vida e vida eterna. Graças te damos, porque és o único Deus verdadeiro, cujo nome é Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos pelas boas notícias que recebemos do pastor Paulo Gil, acerca do seu estado, da sua saúde, dos próximos passos. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela melhora da Rosinha e te louvamos porque temos percebido constantemente o teu cuidado bem presente, o teu socorro bem presente na angústia. Pedimos a tua bênção de cura, de preservação, de provisão sobre a Elaine Castro, Irailda, Tata, Gabriel, Wilson, Aldair e demais enfermos. Irmãos idosos, idosos com enfermidades, pedimos a tua bênção também de provisão aos desempregados, aos que estão afetados economicamente. Pedimos, Deus, tua proteção, teu cuidado, que tu cercas a cada um de nós com teu cuidado. Pedimos aos irmãos profissionais da área da saúde, os que estão na linha de frente, expostos a perigos, guarde-os e guarde também suas famílias. Te louvamos por esta tarde, por este tempo precioso que tu concedeste a cada um de nós. Te agradecemos por mais esta edição do Pão das Três. Te louvamos pelo pão que partilhamos, pelo pão que desfrutamos, tua bendita palavra que vivifica, que traz vida e vida em abundância. Te louvamos e te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Amanhã, sexta-feira, se Deus permitir, teremos mais um Pão das Três.
aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Amanhã será com o nosso pastor Israel. Sábado, também às 15 horas, com o pastor Júnior, nosso pastor também. Sábado também, às 19 horas, no canal do Ministério de Jovens e Adolescentes, no YouTube, MJA e BVB. No YouTube, teremos um encontro de jovens. O pastor Márcio Silva estará trazendo a palavra. Será um tempo aí também de comunhão, de culto ao Senhor. Domingo, no canal da IBVB, no YouTube, às 10h30, nosso culto matinal. E às 19 horas, no domingo, outro culto para a glória de Deus. Que todos tenham um final de tarde muito agradável, uma noite tranquila e que Deus abençoe grandemente a cada um. Deus os abençoe.